Olá, eu sou o Emerson da Eliane. Eu sou a Eliane do Emerson. Nós estamos juntos há 18 anos. E alguns meses. Nós somos pais de duas princesas maravilhosas que são nossas filhas. E conhecemos Jesus na Luz da Vida. Eu, no caso, minha esposa, já teve um conhecimento um pouco antes. E ela vai contar a trajetória para nós. Eu era católica. Eu gostava muito de rezar. E eu iniciei uma busca pela Igreja Católica, na Igreja Católica Renovada, porque na Renovada eles pregam muito Jesus Cristo, e foi aonde eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Na época eu tive uma cabeleireira, minha amiga, que ela com muito jeito foi falando para mim de Jesus, me convidou para ir na igreja. Eu tinha uma luta muito grande dentro de casa, porque meu marido não gostava que eu fosse em igreja evangélica. Aí um dia ele até disse para mim, mas onde é que tu tá indo? Eu disse, estou indo na igreja. Mas ele achou que era o grupo, porque até então ele me mandava para a igreja. Aí eu disse, não, mas eu estou indo na igreja evangélica. Mas tu tá indo faz tempo? Eu digo, mas você sabe desde o dia que eu estava indo, que eu te falei que eu fui. Daí ele estava com uma crise de síndrome do pânico. Teve depressão, teve síndrome do pânico, então ele tomava muito remédio e bebia. Então, ele esquecia muito as coisas. E eu creio que ele tenha esquecido, porque eu falei para ele. E aí, desde então, ele disse que eu estava ficando doida, que ele não ia nem perguntar se eu ficava com a Bíblia ou com ele, porque ele já sabia mais ou menos a minha escolha, porque eu estava doida. Ele disse que eu estava doida. E quando nós começamos a vir para Jesus, foi uma luta muito grande, porque ele relutava muito para vir para a igreja. Eu convidava, ele dizia para mim, vai para a igreja que eu vou para o bar. Vai para a igreja que eu vou para o bar. E isso me deixava muito triste. Mas a palavra me confortava. A palavra dizia, espera, é no meu tempo, né? E aí, com o tempo, nós mudamos para casa. Foi de um dia para a noite, assim. Eu sonhei que eu estava nessa loja, porque tinha o senhor que nós compramos essa loja, ele ligava muito, e eu não passava o recado para o Emerson. Um dia eu fui na igreja, e Deus usou o pastor lá da Igreja Nazarena, o pastor Josimar, e ele disse, tem uma pessoa pedindo uma porta, e Deus manda te dizer que a porta já está aberta. Só que eu não queria, porque eu não queria aquela loja. Porque eu pensava, eu vou morar perto da minha sogra, eu vou me incomodar o dobro, né? Então, assim, porque eu e a minha sogra, antes, não tem problema. Antes nós tínhamos muito problema, eu e ela, né? Mas, assim, hoje ela é uma bênção, eu entendo que foi através dela que meu marido veio, entendo, né? Mas tudo isso, a gente, quando não era cristão, a gente não tem entendimento. E aí a gente veio para a igreja. Deus pediu para mim que eu pedisse para um rapaz que já era aqui da igreja, que nós compramos um terreno, para convidar o Emerson. Eu falei para ele, o nome dele, o apelido dele é 5. Tu podia convidar o Emerson para mim? Ele falou, tá, eu convido. E aí ele convidou. Aí quando o Emerson veio para a igreja, só pelo que o 5 convidou, porque ele não vinha para a igreja, era uma luta. Aí ele veio para a igreja e naquele mesmo dia ele sentiu a presença do Espírito. E aí ele vinha logo no início e fumava. E aí ele acendia o cigarro, apagava, entrando na igreja, e saía da igreja e acendia outro cigarro. Eu ficava constrangida, né? Verdade, aí foi a parte que ela buscou bastante a Deus, né? Orando através das orações dela. E quando eu vim a primeira vez, eu olhei, vi o pastor Charles, falei, nossa, mas que homem inteligente, né? E passando a mensagem de uma forma totalmente diferente, uma forma que a gente consegue entender a palavra de Deus transformado para os dias atuais. Aí eu falei, com essa sabedoria aí é interessante, eu não sabia desse modo cristão de ser. Aí me despertou a curiosidade. Aí eu queria vir para a igreja, mas eu não pensava em salvação, nada disso. Quando o pastor Charles comentou que tinha que confessar os seus pecados, meu coração foi na boca, assim. Eu falei, o que é isso? Vou ter que confessar, será? Dali a pouco, a minha filha queria se batizar. Aí eu falei, bom, na minha cabeça, eu não tinha condições de ser salvo, porque fumava, bebia, fazia tudo que não era provido do que hoje é a doutrina que eu sigo. Eu não fazia nada como era o correto, vamos dizer assim, porque eu vim de uma família que não teve ensinamentos bíblicos, não era cristã, dizia ser católica para dizer que tinha religiosidade. Era religioso. Depois corta, né? Aí o que acontece?
Daí eu peguei, fui para... Minha infância foi uma infância bem difícil, saí cedo de casa. E aí, dentro dessa corrida toda, eu não conhecia a palavra de Deus. Porque se eu tivesse conhecido desde jovem a palavra, eu não tinha andado nos caminhos errados que eu andei. Se eu tivesse alguém para me auxiliar, para eu ouvir uma mensagem, para saber, alguém pegasse e falasse, vamos lá, insistisse, tivesse persistência, vamos ali na igreja comigo, vamos um dia. Mas saber, com sabedoria, trazer as pessoas... Todo mundo ia conhecer a palavra e ia ter uma motivação diferente para saber. Mas eu não tive isso. Daí, quando eu fui, gostei do pastor Charles, ele deu testemunho. Um moço deu um testemunho no dia lá, eu vi ele contando sobre a vida dele, achei bonito também. Daí, mas na minha cabeça eu não tinha salvação. Mas minha filha queria se batizar, fui me batizar com ela e com a minha esposa com a Fernanda também, né? Fomos nós 4, nos batizamos no Dia dos Pais. Pensei que ia acontecer alguma coisa diferente, ia descer um fogo lá de cima e não aconteceu nada. Mas passou uns 2 meses, começou a acontecer coisas na minha vida. Quando eu fui me batizar, eu falei, pastor, eu fumo. O pastor falou assim para mim, a palavra de Deus fala, vinde a mim do jeito que estás e eu te curarei. Então o que eu fiz? Eu fui e parei de fumar. Depois de 2 meses que eu me batizei, foi tremendo a parada de fumar, porque foi espiritual mesmo. Eu liberei um perdão para uma pessoa e parei de fumar. Daí fui beber no sábado, não consegui beber. E eu era uma pessoa que eu bebia bastante. E aí foi indo, nossa vida foi mudando, fomos aprendendo a palavra. Aí o pastor convidou nós para irmos no encontro de casais. Aí nós fomos. O casamento estava destruído. Estava totalmente destruído. Nosso casamento estava destruído, tanto da minha parte quanto da parte dele. Assim. Nós dois não sabíamos, mas é que nem hoje de manhã nós estávamos falando. Um via o erro do outro, mas não olhava o seu próprio erro. E o problema é isso no casamento, né? Se você conseguir enxergar o teu erro... Você é vítima, né? Na verdade, você nunca é culpado. Você sempre é vítima. Então, a partir do momento que você pensa, que tu vem para a igreja, que tu faz o encontro, que nós fizemos o encontro, nós já começamos a nos colocar no lugar de culpado. Aí foi que nós começamos a aprender que, na verdade, nós não somos vítimas, né? Nós temos do marido o que nós fazemos para ele. Então, isso abriu a nossa mente, e como fizemos outros cursos... Né? Nós fizemos o ECC, depois do ECC nós fizemos o MMI, Casados para Sempre, depois Pais para Toda a Vida. Aí nós começamos a trabalhar na campanha 40 Dias de Propósito, enquanto nós cuidávamos das coisas de Deus, Deus cuidava das nossas coisas. Quando eu vim para cá, eu lembro que eu vim praticamente falido, né? Vim numa situação financeira, porque com depressão, síndrome do pânico, bebendo, não tendo foco para nada. Só briga. Aí você vem para cá. Você sai, como se diz, eu saí de um apartamento de frente para o mar e fui para um bairro. Daí foi um choque tremendo no começo da nossa vida. Tanto para nossa filha. Tanto para nossa filha. Eu tinha minha casa lá era boa, mas era num condomínio fechado. E aí nós mudamos para um bairro aqui em Monte Alegre, né? Isso que é uma bênção. Mas até os nossos olhos, no início, era difícil, porque era tudo muito fechado, era tudo... A gente mora no mesmo lugar que trabalha, até agora Deus já nos abençoou, né? Mais um tempo a gente vai mudar de lá. Mas, assim, no início foi difícil, né? Uma pessoa que tinha um padrão de vida bem alto, e aí cai... E com briga, e com tudo, assim, foi bem difícil, mas Deus botou a mão, assim, Deus tomou conta. Deus tomou conta mesmo. Aí hoje, para ter uma ideia, Deus abençoou a gente trabalhava na igreja, trabalhando, daí Deus primeiro me deu uma empresa, depois deu a segunda e a terceira. Então hoje eu posso dizer que eu sei que tem Deus no controle de tudo nas nossas vidas, no nosso casamento. Esses dias atrás houve um mover tremendo na nossa vida. Nós aprendemos o amor verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, não é fácil você estar na igreja há 2 anos, tirar coisas que são de 17 anos atrás. É porque eu fiz a cura da alma, né? Eu acho esse ministério tremendo dentro da Luz da Vida, cura da alma. E ali na cura da alma, Deus falou tremendamente comigo. E muitas vezes a gente acha que a nossa fé é grande,
e é grande, só que o medo é grande. O medo é um monstro, vamos dizer assim, que nós não temos ideia. Que eu vejo o medo como fosse um medo mesmo. Para nós pensamos que não, mas é como nós fôssemos crianças. E quando a gente tem medo de lobisomem, assim é nós. Eu tinha um pavor só de pensar que um dia eu ter que confessar para o meu marido que eu fiz as minhas coisas. Aquilo me atormentava. Eu acho que eu preferia sair da igreja do que confessar para ele. Mas Deus, né, quando Ele esquadrinha, quando tu ora, porque nas minhas orações eu pedia, Senhor, que eu fique no centro da Tua vontade, que eu possa morar no céu. E aí Ele começou a esquadrinhar. E aí chegou o dia de nós colocarmos tudo, aquela sujeirinha que tem debaixo do tapete em ordem. Não é fácil. A confissão do casal é uma coisa muito séria. Não é para fazer assim, chegar assim e falar. Você tem que ser ministrado. Tem que procurar uma pessoa, um aconselhamento, vir na igreja, na Luz da Vida tem aconselhamento, não digo só na Luz da Vida, qualquer igreja, qualquer denominação, mas a bênção aqui ao menos tem um tratamento. Existem pessoas de várias igrejas que vêm fazer aqui a Clínica da Alma, aprenderam aqui. Muitas vezes eu pensava que, por exemplo, traição era somente o ato. Onde eu descobri que não, que quando uma pessoa trai, quando a pessoa pensa, ela já está traindo, né? Então, isso tudo eu fui aprendendo dentro da Bíblia. Então, assim, muitas outras coisas que eu fui passando para o meu marido, ele não acreditava. E aí, quando ele não fez a Clínica da Alma ainda, mas ele já ajudou muito na obra, né? Em outras igrejas, ele foi lá, ele deu uma palavra, Deus tem um chamado muito grande na vida dele. E ele, nessa passagem, ele teve umas decepções, mas Jesus sempre diz, olha, nas outras igrejas que nós fomos, olha para mim, né? Porque assim, nós sempre nos identificamos, vindo, né, da católica, que o padre tem que ser um santo, perfeito, e não é, né? Nós somos falhos. O padre erra, o pastor erra, a Eliane erra, o Emerson erra. Então, muitas vezes, a gente transfere isso para o ser humano, e nós não podemos fazer isso, né? A gente acha que o pastor tem que ser que nem Jesus, mas a gente não tem noção que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. É diferente. Então, nós estamos vivendo todo dia, que nem eu havia falado, sobre a misericórdia de Deus. Por isso que na Clínica da Alma você tem que ter um acompanhamento para fazer certinho, para poder conseguir resgatar o que você tem de emocional, teu lado emocional, às vezes o porquê que é aquele vazio que você tem dentro de você e você não sabe. Aí você busca às vezes na bebida, no cigarro, em drogas, às vezes, em vários setores. Aí a Clínica da Alma consegue mostrar para você isso. Além da Clínica da Alma, aconteceram outras maravilhas. Trabalhamos também no Juntos Somos Melhores. Trabalhamos... O que mais? Trabalhamos bastante. Ajudamos na igreja. Nós ajudamos bastante. E assim, aí nós tivemos um tempo afastado, né? E devido a problemas e situações, e assim foi uma fase bem difícil, porque onde tu se afasta, tu fica cada vez mais fraco e cada vez mais difícil de retornar, né? Nós ficamos um mês e pouco, né? Foi. E aí, sem igreja. Aí tava horrível. Aí nós só nos cobríamos de oração. Porque assim, quando tu faz um grupo de amizade dentro da igreja, muitas vezes você tá precisando tanto de amigos que muitas vezes não são verdadeiros amigos, né? E às vezes são pessoas que, para se beneficiar, contaminam outras. E aí começou aqueles negócios de fala aqui, fala ali, falatórios, murmurações. E aí isso começou assim no nosso coração. Poxa, mas será que a igreja é igual era antigamente no mundo, né? E aí descentralizou nós. Nós saímos do foco.
Porque Mas, mesmo assim, cobrir de oração. Né? Mesmo assim nós orando, porque Deus transformou a nossa vida, Jesus Cristo entrou realmente, mudou o nosso coração. Então nós sabemos que o mundo espiritual é real. Por mais que exista, assim, já vou dizer para vocês, pessoas dentro da igreja vão tentar tirar vocês de dentro da igreja, mas vocês não saiam porque o inimigo, ele está ao derredor e ele quer afastar a comunhão. Ele afastando a comunhão, ele te pega. É verdade. Então, assim, nós mesmo separados da igreja, nós orava muito e pedia muito que o Espírito Santo colocasse nós de novo no centro da vontade de Deus, na igreja, porque nós sabemos que mesmo orando em casa, nós precisamos da igreja, porque na igreja a gente vem se encher, né? Se alimentar do verdadeiro Espírito e da verdadeira palavra. E daí, dando ouvidos a isso, a gente, com o coração meio entristecido, fui passar o fim do ano no apartamento de um amigo meu. E lá na oração ele sempre pede para eu orar. E na oração eu falei, Deus sabe que meu coração eu queria estar dentro da igreja. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser me usar aqui como instrumento. E aí orei. E passou uns 15, 20 minutos, depois que nós jantamos, né? Depois da ceia do ano novo. Aí ele chegou um amigo nosso, o Paulo, e falou assim, Emerson, o teu pastor, ele aceitou você? Aí eu falei para ele, aceitou? Mas você contou para ele tudo que você fazia, que você bebia, que você fumava, que você fazia antes, no passado, tudo? Eu contei ele. Você era pecador, né? Pior que eu era mesmo. Sou ainda, né? A gente peca todo dia. Pecar é uma consequência da vida da gente. Por isso que a gente tem que orar todo dia e pedir perdão todo dia. Porque só da gente dizer que não pega, a gente tá pecando. É verdade. Mas Deus sabe Deus tem segurado a minha boca, tem segurado as minhas brigas, Ele é comigo. E assim, essa nossa confissão de um para o outro é uma busca muito grande que nós estamos buscando dentro da nossa família, porque lá na nossa família só eu e ele somos evangélicos, tanto da minha parte quanto da parte dele. A minha mãe já aceitou Jesus, tudo, né? Mas minha mãe até se batizou. Já se batizou, mas assim, o que realmente nós queremos é que eles venham para o Senhor, que eles aceitem obedecer. Porque uma coisa é tu aceitar Jesus, outra coisa é tu querer obedecer o Senhor, né? É diferente. São dois tratamentos. Nem todo aquele que acha que vai ser salvo, basta ser salvo. Não basta ser salvo. Nós temos que fazer a vontade. A palavra de Deus diz que sem obras a fé é morta, né? Então nós temos que ajudar a igreja, nós temos que ajudar o pastor mesmo vive pedindo para que nós ajude, para que o povo vá, e muitas vezes o pessoal acha, como a maioria, como eu achava, né, que era só vir na igreja no domingo, pronto, eu fiz minha parte e acabou. E não é isso. Deus chama nós para nós levar o evangelho, falar da palavra do Senhor. Nós sermos influenciadores. Nós sermos, né, vaso na mão dele, que nós nos disponha no serviço dele. Não somente dentro da igreja, por exemplo, eu lá na loja, se chegar alguém e me pedir uma oração, eu vou orar. Só que eu tenho que estar coberta. Eu tenho que saber, eu tenho que vir na igreja, porque senão eu vou sofrer retaliação do inimigo. Então, assim, isso tudo nós aprendemos dentro da igreja. Hoje, para você ter uma ideia, até nós trabalhamos na obra aqui, ajudamos o pastor Charles nas campanhas todas que tiverem aí, a gente está se dispondo, não tem problema nenhum. Inclusive, na época da campanha 40 Dias de Propósito, nós começamos uma brincadeira, eu mais 3 irmãos. Hoje nós já temos um programa de rádio na Rádio Natureza, na 98.3, que é um programa humorístico que nós fazemos lá, que é uma bênção. Nós contamos transformando a Bíblia para o dia atual, com palavras atuais, e passamos uma mensagem, que o Senhor é a alegria nossa, que a alegria do Senhor é a nossa força, e através disso a gente busca evangelizar. A gente busca evangelizar em todos os cantos. Onde eu estou, eu falo de Jesus, falo que Jesus ama. Hoje o nosso prazer é a palavra do Senhor, é servir o Senhor, é estarmos na presença de Deus, né?
independente do dia e da hora. E Deus sabe, porque Ele tem estado conosco e tem sido fiel. Nós é que não somos fiéis a Ele, né? Porque muitas vezes a gente nos deixa, por falatórios, nos desviar do foco. Mas eu creio que Deus tem um trabalho na vida de cada um e que vocês que não são casados, busquem a presença do Senhor, porque Deus é com vocês. E não, a mulher, não desista. Ore pelo seu marido, busque que Deus é fiel.